esse não é mais um vídeo começando com o tradicional bordão do Livro-me. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Jane Eyre. Jane Eyre foi escrita em 1847 pela Charlotte Brontë, que inclusive é irmã da Emily Brontë, que escreveu o livro Morro dos Ventos Uivantes, que é bem famoso também. O livro tem cerca de 500 páginas e tem algumas adaptações para o cinema. E originalmente ele foi publicado em 3 volumes. A gente percebe que o subtítulo do livro é Uma Biografia. Isso porque ele conta a história da Jane Eyre. Vocês vão percebendo que ele passa por vários subgêneros do romance ao longo da história, e o primeiro que a gente pode perceber já é o romance de formação, justamente por a gente acompanhar a vida da Jane Eyre desde os 10 anos, que é a idade que ela tem quando começa o livro, até quando acaba o livro, que não se lembra quantos anos ela tem. Então, como eu disse, o livro começa com a Jane, de 10 anos. Os pais dela haviam morrido, ela morava com os tios. E a tia não gostava muito disso, só que não tinha com quem a Jane morar, ela era parente mais próximo, então acabou que ficou assim. E uma coisa que incomodava bastante a tia da Jane Eyre, além disso, né, de não querer ficar com a menina e ter que ficar, é que ela sempre sentiu que o marido, que era o tio da Jane, dava mais atenção à sobrinha do que aos próprios filhos. Isso sempre incomodou ela. E quando o livro começa, esse tio já morreu, então na casa tá só a Jane, a tia, os primos e os empregados. E a tia começou a tratar a Jane muito mal. E os primos, logicamente, foram na onda. Tanto que a primeira cena do livro, a Jane vai lá, abre um livro, começa a ler, vem o primo atormentar ela. E a Jane, ela é uma menina que ela não fica quieta, ela vai lá e reclama, ela quer o que é dela por direito. Então ela vai discutir com o primo, vai mandar ele deixar ela lá em paz. Aí a tia vem, já xinga a Jane, ou seja, ela não tem moral nenhuma na casa. E aí, logo nesse comecinho do livro, nessa hora que a Jane e a tia discutem, ela fica de castigo sendo mandada para ficar trancada em um quarto. Só que não é só isso, foi o quarto que o tio dela morreu, ou seja, é um quarto que ninguém da casa entra. É um quarto que fica lá e ninguém nem passa por perto. E a tia vai lá, manda a Jane passar a noite lá, tranca a menina, que fica naquele quarto, ela fica morrendo de medo de fantasmas, fica olhando em volta, fica apavorada. E já é aí um capítulo bem angustiante. E acontece que ela acaba ficando doente, muito doente, a tia tem que chamar um médico, e aí ele conversa com a Jane e pergunta: ué, mas você não vai na escola? Você nunca teve curiosidade de ir pra escola? A Jane, que nunca foi, não sabe direito o que acontece lá. A única coisa que ela sabe é que os primos não gostam. E como os primos têm um gosto bem diferente do delas, como as coisas que os primos não gostam normalmente, ela gosta, e como ir pra escola seria uma oportunidade de ficar longe da tia e dos primos que maltratam ela fala pro médico que ela tem interesse sim, que ela é curiosa para saber como é a escola, e aí a tia acaba mandando ela pra escola, ou pelo menos é isso que ela acredita. Ela vai achando que finalmente tá indo pra uma escola e a gente já começa a desconfiar. E quando ela chega lá, a gente percebe que na verdade é um orfanato, ele é sustentado por caridade, e ela já vai pra lá com as pessoas tendo uma impressão ruim dela, porque por ela falar o que pensa, tentar conseguir o que é dela, as pessoas já veem ela como malcriada e dizem que ela tem que se tornar uma menina direita. Então ela vai pra lá, todo mundo já é super rígido com ela tem dificuldades pra fazer amigas, mas aí muitas coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando a vida dela aí até depois de adulta. Como eu disse, a história principal do livro é simplesmente a vida da Jane Eyre. A gente começa com ela com 10 anos e vai acompanhando até ela já adulta, já com outra vida. Então não tem muito como dar spoiler, só que a parte legal do livro são os detalhes. Você mesmo lendo, sabendo tudo que acontece na vida dela, você se surpreende com os detalhes. Por isso eu não vou entrar em muitas coisas, só contei essa parte da história. Se você ficou curioso, vai aí ler o livro. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro, aí depois eu volto contando a história com um pouquinho mais de detalhes, falando sobre as coisas que chamaram mais a minha atenção. Só que daí essa última parte, quem aí quer ter uma total surpresa quando for ler, é melhor não assistir. Porque como eu disse, não são spoilers, porque nem tenho que dar spoiler, porém o legal é você ir se surpreendendo com esses detalhes. Então, você não saber pode deixar sua leitura mais interessante. Como eu disse várias vezes ao longo do vídeo, ele fala sobre a vida da Jane Eyre. E eu achei que iam ter algumas partes que iam ser mais arrastadas, porque a gente começa
já vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Aí eu pensei, agora que ela vai pro colégio, as coisas vão se normalizar um pouco, então vai ficar um pouquinho mais arrastado, provavelmente vai demorar um pouco para mais coisas voltarem a acontecer. Mas na verdade não, a leitura toda, você vai ficando tenso com um monte de coisa que vai acontecendo, aí quando ela se resolve já tem outra coisa. Resumindo, a vida da Jane dá todinha errada, vai numa coisa errada atrás da outra. Então isso eu achei bem legal. Quando eu comecei a ler, eu tava naquilo de começar a ler vários, nenhum me prendia, eu não terminava nenhum, aí começava mais, aí não acabava. Mas aí assim que eu comecei Jane Eyre, eu demorei uns 2 dias, já acabei ele rapidão e já voltei a conseguir ler normal. E outra coisa é isso que eu disse, de passar por vários subgêneros. Tem parte que parece mais de terror, tem parte que tem um pouco de romance gótico, tem essa parte do romance de formação, são várias coisas. Então ele agrada leitores de vários gêneros. E a escrita também é uma coisa muito legal. E a Jane, como eu disse, ela é uma menina que questiona tudo, ela quer o que é dela. Então ela tem vários diálogos, várias reflexões muito interessantes ao longo do livro. Então se você tá aí procurando o que ler, eu recomendo demais Jane Eyre. Agora eu vou falar da história um pouquinho mais detalhada. Então, como eu tava dizendo, ela chegou lá no colégio, demorou um pouquinho pra se enturmar, mas aí ela fez uma amiga, só que teve um surto de febre tifoide, inclusive a amiga dela foi uma das vítimas, ela morreu. E metade da escola morreu também. Então aí as coisas vão ficando mais angustiantes. E como eu disse, é um negócio que vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Então quando vão parar de acontecer as coisas, a gente já pula para alguns anos lá na frente. E resumindo tudo, para também não estragar todas as suas surpresas, acaba que a Jane, depois de muito tempo trabalhando como professora, ela se forma, depois ela continua trabalhando nesse mesmo internato/orfanato como professora, mas aí ela decide que ela quer conhecer o mundo, porque o livro todo ela deseja liberdade. Quando ela tá na casa da tia dela, a coisa que ela mais quer é se ver livre daquilo tudo. E aí ela vai pro colégio, e lá também era tudo rígido, tinham todas as regras e tal, e ela quer ser uma mulher independente, é isso que ela busca o livro todo. Então, quando ela já trabalhou um tempo como professora, ela já tem experiência, porque eles aprenderam idiomas diferentes, eles aprenderam a tocar piano, a desenhar, então ela tem muitos hobbies assim que podem ser úteis. Aí ela decide que vai conhecer o mundo, ela envia uma espécie de currículo pela cidade, ela inclusive acha que não vai dar certo, mas acaba que é contratada para cuidar de uma menininha, cuidar e ensinar uma menininha chamada Adele. E o patrão dela é o Sr. Rochester. E é aí que começam os diálogos interessantes. A gente vive numa relação de amor e ódio, porque a gente acha que ele tá sendo totalmente imbecil, mas na verdade ele tá zoando. E os diálogos deles são pra mim os melhores do livro. A melhor parte do livro é com certeza a Jane conversando com o Sr. Rochester. É nessa parte que começa mais o romance gótico. A casa é uma mansão totalmente desses filmes de terror, e quando ela chega já avisam que à noite tem uma empregada que fica rindo, é uma risada bem estranha, inclusive uma noite a Jane acorda e a empregada colocou fogo na cama do Sr. Rochester, então é um negócio bem assim que a gente fica tentando entender o que está acontecendo e vão acontecendo coisas estranhas uma atrás da outra. E uma coisa bem interessante é que a gente está tão envolvido nessas coisas estranhas que a gente está acontecendo, que tem algumas coisas que acontecem que a gente acha normal, mas que na verdade não são. Só avisando de novo, não quer spoiler, sai do vídeo. A gente descobre depois que tem uma mulher escondida no porão, que ela era casada com o Sr. Rochester. Ele na verdade casou com ela porque fazia parte da herança que ele recebeu do pai. Ele só podia receber a herança se ele casasse com essa mulher, e aí teve um acordo entre as famílias, ninguém contou pra ele que ela tinha alguns problemas mentais, ele casou com ela, só que ela tinha vários problemas mentais, queria matar ele, ela fica amordaçada no porão, eles nunca se separaram. É ela quem ri à noite, a empregada na verdade cuida dela, então falaram pra Jane que era a empregada que ria, mas na verdade a empregada só cuida dela. Inclusive ao longo do livro a gente fica pensando, mano, por que não demitem a empregada? Ela tá tentando matar o cara. Aí depois a gente descobre que na verdade é a mulher do Sr. Rochester. E isso a gente lendo, tem uma mulher amordaçada no porão, ela é casada com o Sr. Rochester, que acabou de pedir a Jane em casamento, e é uma coisa normal. Aí depois que a gente para pra pensar que tem uma mulher amordaçada no porão. E aí acaba que a Jane meio que se contradiz, porque como eu disse mais no começo do vídeo, o livro todo é ela querendo independência. Ela vai sair da casa da tia porque ela quer se ver livre da tia. Aí no colégio ela depende das pessoas que trabalham lá. Aí ela vai, consegue um emprego, mas ela ainda depende das pessoas de lá. Ela quer se ver livre, ela sai e vai trabalhar na casa do Sr. Rochester.
Aí ela tentou ser independente das pessoas do colégio e acabou sendo dependente dele. Aí quando ela tem uma chance de ser independente agora de vez, não depender mais de ninguém, literalmente, ela viver a vida que ela sempre quis desde os 10 anos, ela vai lá e estraga tudo. Mas ela estraga tudo de uma maneira incrível. Então é um negócio que se contradiz bastante. Mas aí você vai entender melhor lendo a história, e é claro que a gente tem que ter sempre em mente que a história foi escrita em 1847, então a gente tem que levar em conta o contexto. Eu não vou agora falar mais nada pra quem não obedeceu e ficou no vídeo não levar mais nenhum spoiler. Eu falo novamente, leia. Eu, sinceramente, tava com as esperanças muito baixas para esse livro, por ser em uma pegada de biografia. Eu achei que iam ter umas partes arrastadas, mas como eu disse, não foi. Vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Você, mesmo sabendo o que vai acontecer, você se surpreende com os detalhes. É uma coisa que prende, que passa por vários gêneros, então agrada vários tipos de leitores. É um livro que eu recomendo muito. Eu espero que quem leia goste. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação, tenham gostado do vídeo e até terça-feira. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, essas coisas todas e até o próximo.